Boa noite. Tá informado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Renata. Esperar a galera entrar. Bem-vindos a mais uma live. Aê, o Léo já entrou. Vou esperar um pouquinho a galera entrar. Léo, já vou aceitar aí. Segura aí. Boa noite. Hello. Quinta-feira de feriado, né? Um feriado diferente aí da galera. Feriado para mais um, né? Boa noite a todo mundo que tá entrando. Sejam bem-vindos. Vamos começar daqui a pouquinho a nossa live. Boa noite todo mundo. Eu vou me apresentar aqui para quem não me conhece. Eu sou Maria Isabel, sou da MBA Kids Brasil. E o que é MBA Kids, né? A MBA Kids Brasil é uma escola extracurricular de empreendedorismo e liderança com foco em desenvolvimento das habilidades socioemocionais, na faixa etária de 7 a 17 anos. Então a gente trouxe a marca e a metodologia de fora, né? Nós somos uma master franquia aqui no Brasil e estamos 1 ano e meio aqui no Brasil. Já estamos com parcerias em escolas. Se quiserem conhecer um pouquinho mais, vocês entram lá no site para entender o que é MBA Kids. A gente também está aqui aberto à disposição para explicar aí para todo mundo sobre o que é. É só contatar a gente aqui para que a gente tire as dúvidas, tá? Oi, Adélia. Oi, Dick. Bom, a nossa live de hoje, então vou fazer a introdução aqui, é do Léo. Léo Guimaier. Vamos ver se eu falei certo, Léo. Depois você me fala aí se eu falei seu sobrenome certo, né? Quem que é o Léo, né? O Léo, ele tem 3 filhos, ele cursou jornalismo e cuidou da comunicação corporativa de diversas empresas. Em 2013, ele criou o Filho Sem Fila, que é um app, né? Ele vai explicar aqui para vocês o que é. E em 2015, a Filho Sem Fila deixou de ser um produto e se tornou uma startup, que está presente em todo o Brasil e em alguns outros países. Atualmente, ele é diretor do Comitê de EdTechs da ABS, da AB Startups e professor de inovação e empreendedorismo da FIAP. Então, vou chamar o Léo aqui para nossa live. Nosso tema de hoje é desenvolvendo comportamento inovador e empreendedor dentro de casa. Léo, tô te chamando. Esperar. Boa noite, galera que tá entrando aí. Nélida, Isabela. Oi, Adélia. Oi, Léo. Tudo bem? Tudo jóia? Tudo jóia, tudo ótimo. Como que você tá? Tá tudo bem? Trabalhou pra Sim, caramba hoje? Toda vez que eu te mandava mensagem, você tava em reunião. pois é, você vai vendo, né? Eu nunca fiz tanta reunião na vida, viu? A gente trabalha mais em casa. Com Menos certeza, não, né? verdade. De que estando em casa a gente não trabalha. A gente não sai nem mais para almoçar, né? Então, assim, trabalha muito mais, né? Todo tempinho de deslocamento virou trabalho, então, Exato. Eu levava em torno de 2 horas a 3 horas, dependendo do dia, só de locomoção, deslocamento. deslocamento. Então, é muito mais produtivo, né? Completamente. Eu tenho a boa sorte, tirar isso aqui para não dar reflexo. Eu tenho a boa sorte de ter a empresa bem pertinho de casa, então dá Ah, 10 minutos de deslocamento, é bem tranquilo. Mas, ah, mesmo assim, nem conta, né? Do lado. do lado.
Show de bola. Léo, obrigada. Seja bem-vinda aí à nossa MBA Live. Agradeço o seu tempo aí de poder compartilhar com a gente sua experiência. E conta pra gente primeiro, assim, sobre a trajetória, né? E do Filho Sem Fila. Como que surgiu essa ideia, né? E explica para as pessoas um pouquinho o que que é a Filho Sem Fila. Legal. Primeiro, obrigado pela oportunidade. Super legal poder conversar com você e com essa turma toda. Bem bacana mesmo. Bom, Filho Sem Fila nasceu de uma percepção que eu tive num dia buscando meus filhos na escola de que aquilo demorava demais. Na verdade, costumava demorar uns 20 minutos, eu lembro bem, aquele dia levou uns 40. Eu já trabalhava com tecnologia, peguei o telefone, pensei numa solução, peguei o telefone, liguei pro meu sócio, falei, cara, vai para a sala de reunião, que eu põe no Viva Voz aí, que a gente tem uma conversa talvez interessante, né? E aí expliquei para ele, não do jeito que é hoje, né? Eu tinha pensado num negócio muito mais complexo, enfim, mas ele que é de tecnologia, virou e falou assim, cara, legal a ideia, parece promissora, mas vamos fazer diferente, com umas coisas novas de tecnologia, mais fácil, mais simples. Falei, beleza. Aí fomos falar com diretores, com pais, e isso foi em 2013, tá? Vamos Tá. conversar com a turma que poderia usar o negócio para entender se faria sentido, e aí fez. Em resumo, a solução é a gente avisa para as escolas com a antecedência que elas precisam, que pais ou responsáveis, outros responsáveis, né, autorizados pelos pais, tudo pelo aplicativo, estão chegando com antecedência, né? Então, quando os pais chegam, as crianças já estão prontas. E aí os pais não precisam ficar parados esperando pelos filhos. Então, mesmo que a escola continue usando o microfone, se quiser usar, mas nem precisa, a gente consegue chamar o aluno dentro da respectiva sala. Então, agora para volta às aulas presenciais, por exemplo, isso vai ser super importante, que não vai dar para ficar misturando as crianças por um período nos pátios. Eu consigo avisar lá dentro da sala de uma determinada criança, ó, seus pais ou alguém autorizado está vindo buscar você. Então a criança pode sair de lá da sala de aula e ir direto para o carro ou direto para quem está a pé. Então a gente consegue, inicialmente a gente pensava muito em tempo e em trânsito e agora obviamente a gente viu que vai poder ajudar a diminuir a exposição, tanto das crianças do lado de dentro, quanto dos pais, porque eu consigo organizar a fila de quem vem de carro, de quem vem a pé, então fica um drive-thru. Né? A gente organiza ali de um jeito para que as crianças já estejam Sim, prontas, seja a pé ou de carro, para ir embora, né? Então sim. acaba ficando bem prático. Só para te dar uma referência, assim, eu levava uns 20 minutos, passei a levar 4, 5 minutos para pegar as crianças. Então, E realmente nas escolas que você implantou, teve uma redução desse tempo de espera. então, o que eu vejo mais é quando eu uso, assim, né? Mas reduz o tempo drasticamente. Aham. E a minha experiência é essa, de 20 para 4, 5 minutos, assim. Agora que não está tendo aula, as escolas estão usando até para entregar materiais didáticos, por exemplo, porque faz um drive-thru para de carros ou de pedestres, né? Para ir entregando apostila ou o que precisa entregar para os pais, né? Então Muito, fica um negócio bem organizado. muito legal, Léo. Bacana você contar um pouquinho para o pessoal, até para o pessoal conhecer também, né? Sim, E sim. É entender legal, é ótimo. o que que é. Ó, pessoal, vou pedir duas coisas aqui. Primeiro, para vocês apertarem um aviãozinho aí. Ó, eu dando uma de blogueira, né? De É, youtuber. Aperta o aviãozinho aí para compartilhar e manda as perguntas, tá? Se puder mandar na caixinha, é legal que a gente compartilha aqui a pergunta e todo mundo enxerga. A Adélia falou, e não impacta o trânsito, né? Não, né, Léo? né, diminui muito o trânsito no fim das contas, né, Adélia? Porque você imagina que ao invés de eu ficar lá 20 minutos parado esperando, eu fico 4, 5 minutos, todo mundo vai embora bem mais rápido, né? Então acaba aliviando bastante o trânsito também. Show de bola. É bem inovador, viu? Muito legal. Léo, vamos falar um pouquinho então do nosso tema, que a gente Claro. combinou aqui sobre o que a gente poderia falar. Pessoal, o tema é desenvolvendo comportamento inovador e empreendedor dentro de casa, né? E aí a gente pode começar falando, né? O que que é ser empreendedor? Para você Olha, que eu está aí. costumo dizer que empreender não é ter um CNPJ, não é abrir uma empresa. Empreender é uma atitude, na minha visão. É você querer fazer mais do que o combinado, é você se preocupar de uma forma. Quando a gente é profissional, assim, contratado numa empresa, é se preocupar com a gestão, com como é feita a gestão, com a saúde da empresa, digamos assim,
e não só com a sua saúde ou com a sua operação ali individual do teu time, é pensar no todo. Então, para mim, é muito uma atitude, assim, é como você se comporta em relação a problemas ou a situações diferentes, não aceitando isso e buscando melhorar de uma forma integral, né? Eu falei um pouco de empresa, mas isso vale para tudo. Eu reconheço, por exemplo, numa atitude das crianças dentro de casa, até trazendo mais, né, para aqui, para dentro de casa, reconheço numa atitude das crianças, por exemplo, deixa eu organizar as minhas coisas aqui, deixa eu limpar meu quarto. Isso é uma atitude empreendedora. Ele está fazendo mais do que teoricamente é o combinado, que é, sei lá, ir para a escola e ir bem na escola, ou aquela criança que se dedica muito aos estudos. É uma atitude empreendedora. Eu acho que a gente tem de aprender a reconhecer isso nas crianças também. Não é nada difícil nem complexo, sabe? Sim, não, e é o que a gente fala muito, né? Porque agora, acho que, não sei se é porque eu tô nesse meio, mas hoje é mais comum falar de empreendedorismo, né? Mas antigamente as pessoas associavam muito empreendedorismo a negócios, né? Eu tive que, Exato. quando a gente abriu o MBA, eu tive que mudar aí a mentalidade da galera e a gente teve que bater muito nessa tecla para as pessoas entenderem o que era MBA Kids. Porque todo mundo associava, nossa, a criança vai criar um negócio, né? E aí a gente, agora, né, 1 ano e meio aí nessa caminhada, a gente percebe que a galera entende agora, né? Sim, Qual é o sim. objetivo, o propósito. Então é muito legal a gente sempre bater nessa tecla, né, do empreendedorismo, que não é um CNPJ. Acho que esse é o melhor resumo. É, não, e tem, por exemplo, existe um termo, se eu não me engano, da década de 70, que é o intraempreendedorismo. Quer dizer, aquele cara que é funcionário numa determinada empresa, mas ele tem essa mesma atitude empreendedora. É o cara que vai buscar soluções para problemas que ainda não foram solucionados, ou que vai enxergar, mesmo não sendo proprietário, dono da empresa, ele vai enxergar a empresa como se fosse dele. Então, tem algumas coisas, né? Não é simples assim de, tipo, essa empresa é minha, mas é isso, assim, olha, eu faço mais do que o combinado, ainda que e não é trabalhar mais do que o horário, mas assim, é se dedicar ao negócio como se ele Vestir fosse a seu. camisa, né? Vestir a camisa, exatamente. Um E, termo aí, bom, e eu hein? aprendi isso aprendi com o tempo, né? Pelo menos tenho essa visão, que é uma atitude, não um CNPJ, né? Isso aí, muito legal. É uma coisa que a gente fala muito também, né? Que você pode empreender o sonho, e seja ele qual for, dentro de uma empresa, fora de, né, construindo a sua empresa, seja sendo Sim. artista, dançarino, o que quer que seja, né? Que as crianças chegam lá com vários sonhos, assim. E Aham. a gente incentiva muito, independente do que seja, né? E os pais têm que Sim. aceitar também, né? Às vezes a criança acaba sendo condicionada àquilo que a família sempre foi, né? E você Uhum. percebe que às vezes não é o que ela gostaria realmente, né? Então, a gente Sim. dá essa possibilidade de abrir aí um mindset. É isso aí, eu acho que é primeiro porque é isso que vai fazer dessa criança uma pessoa feliz no futuro, né? Isso. Então, essa é fazer o que te completa, o que te dá alegria, não o que alguém quer que você faça. Às vezes é necessário, tá? Não estou nem entrando no julgamento aqui, Não, tá? lógico, Mas assim, se a gente lógico. puder estimular esses sonhos, essas vontades para as crianças, é muito legal. É isso que a gente faz lá na NB Kids. Ó, a Paula colocou comprometimento, a palavra. Acho que eles Isso falaram. aí. Isso aí, Paula. Boa. Ó, colocaram uma pergunta: em quais Sim. estados o filho sem fila atua? Hoje a gente está em 23 estados, Paraguai, Canadá e Uruguai. Que Novidade, a gente fechou uma show! escola no Uruguai ontem, anteontem. Internacional. Ó, tem uma amiga Sim. aqui, a Nélida, que ela é do Uruguai, que ela entrou, Ah, que legal. Então, ó, já podemos levar para o Uruguai. A gente né? acabou estamos começando o treinamento da escola aí no, em Montevidéu. Que legal, ela mora em Montevidéu, ela é médica. Que legal. Então a Ô, gente pode atender qualquer cidade, qualquer estado, no Brasil e fora. show de bola. Léo, quando a gente fala de inovação, as pessoas acham que inovar é criar algo, né? Que você concorda com isso? Que inovar sempre é criar alguma coisa? Olha, não concordo. Eu acho que às vezes sim, é criar uma coisa que nunca ninguém viu, que nunca ninguém fez. Tem essa, obviamente, essa característica. Mas eu acho bem errado, até bem torta a visão quando a gente acha que é só isso.
eu acredito, eu nunca vi uma pesquisa sobre isso, mas eu acredito que se a gente for olhar, com certeza tem muito mais casos de inovação, de coisas que existiam e foram melhoradas, um produto, um processo, alguma coisa que já estava lá, acontecia de um jeito e você foi lá e, olha, isso pode ser melhor. Até para puxar a sardinha para o Filho Sem Fila, o processo de saída de alunos era aquele, até que a gente chegou e falou, a gente pode fazer isso melhor. Isso é uma inovação, mas a gente não inventou a logística de saída de alunos. A gente olhou como fazia e olhou como podia melhorar, né? Isso. E, lá, a Adélia de Recife está perguntando se tem no Recife. Filho Sem Fila tá no Tem, Recife, porque ela é de Recife, a Adélia. tem sim, tem Filho Sem Fila em Recife. Eu não vou lembrar para arriscar falar os nomes das escolas que tem em Recife, porque a minha memória não funciona bem assim. Mas depois, se você quiser, me manda um oi e eu te falo, tá bom? Então você me chama também e eu te passo, Adélia. A Adélia é nossa convidada master, que ela participa de todas, tá? Que legal, muito bom, Adélia. Ó, chegou uma pergunta aqui, vamos colocar aqui a pergunta. Quais os passos do Léo para desafiar a inovação dos filhos em casa? Olha, Adélia, Qual a idade putz, dos seus filhos, Léo? Primeiro fala a que idade pergunta deles. boa. Falo assim, ó, eu tenho uma menina de 25, é de um Menina. relacionamento anterior, ela nunca morou comigo. Para mim vai ser sempre menina, né? Sempre vai ser criança. Ela nunca morou comigo, sempre morou com a mãe, né? Mas tem um relacionamento muito, muito bom, assim. E aí eu tenho dois garotos de 15 e de 12. Uma das coisas que a gente faz aqui, não foi ideia minha, tá? Eu li, se eu não me engano, alguma coisa do Flávio Augusto contando uns anos atrás, e a gente adotou aqui em casa. A gente pede para eles fazerem pitch das coisas que eles querem. Às vezes eles fazem até PowerPoint, mas não precisa. Normalmente eles já vêm com a argumentação. Olha, eu quero isso, um videogame, seja lá o que for, um jogo, não sei o quê, por isso, por isso, por isso. Assim, ó, ele não é violento, ele é assim, ele é assado, ele me faz pensar nisso, me faz pensar naquilo, e acho que isso de alguma forma vai estimulando o empreendedorismo e, consequentemente, a inovação. Para mim, inovação é muita criatividade, é muito estímulo à criatividade, tá? Então, se a gente consegue não deixar tudo tão fácil e desafiar as crianças, o que você acha disso? O que você pensa daquilo? No trabalho, a Mônica, minha esposa e eu, a gente sempre foi empreendedor. A gente se conheceu empreendendo, né? Então eles cresceram em casa de empreendedores e a gente empreendeu junto por muitos anos na mesma empresa, sendo sócios, né? Então eles sempre, almoços e jantares sempre passaram por conversas sobre os negócios. E chegou num determinado ponto, quando eles começaram a entender um pouco melhor e conseguir imaginar do que a gente estava falando, que eles começaram a dar palpites. E vou te dizer que eles resolveram problemas que a gente não estava conseguindo resolver com as ideias que eles trouxeram absolutamente fora daquele quadradinho, né? Uhum. Então eu acho que desafiá-los para a inovação é mostrar os problemas que a gente tem, que a gente enxerga e deixar que eles falem o que pensam. E outra coisa que desculpem, que eu aprendi também é assim, não julgar. A gente vai ficando mais velho e a gente começa a julgar tudo. Então tudo pra gente é impossível, é chato, é besteira, mas para eles não. Os problemas deles são diferentes dos nossos e têm a mesma relevância que os nossos têm para a gente. É mais ou menos, para mim a analogia é mais ou menos assim, tá? A gente está de pé, está enxergando nessa determinada perspectiva. Quando a gente ajoelha, a gente vai enxergar dessa. Mas é o que a gente consegue enxergar. Então, os problemas que eles estão trazendo, que eles estão sentindo, que eles estão enxergando, são tão relevantes para eles quanto os nossos são para a gente. Então, quando a gente olha para isso e pratica esse respeito, essa empatia, eu acho que a gente já está, de alguma forma, também abrindo portas para que eles pensem em inovação e tudo mais, né? Exatamente. Quando você falou, né, eles fazem um pitch e também ali eles estão usando várias habilidades. Eles estão usando a habilidade de negociar. Eles têm que Uhum. convencer, eles têm que convencer que aquilo é que eles querem, né? Sim. Habilidades de comunicação, porque eles vão se desenvolver. Quando eles pegam um PowerPoint para fazer, também está desenvolvendo habilidades, né? Tudo Sim. E assim, a questão de não julgar é fundamental, né? É uma coisa que, quando a gente me lembra assim, bastante, porque quando as crianças entram na sala de aula,
com a gente já cria algumas regrinhas que eles escolhem as regras, né? Legal. São feitos pelos alunos. É lógico, a gente está ali para mentorar e não vai deixar sair qualquer coisa, mas a gente deixa eles escolherem, né? E essa questão de... E aí muitos deles falam assim, vamos, não pode zoar o amigo, né? Porque... Aham. E aí eles mesmos criam, porque é importante, né? Assim, e aí eles vão entender nesse contexto que não pode zoar o amigo, não pode fazer bullying, não pode julgar. Então, quando eles mesmos criam essas regras, eles já estão ali entendendo a questão do não julgamento. É tão importante hoje em dia, né, Léo? Nessa Sim. sociedade que a gente vive, né? A gente tem, né, é tudo muito plural, a gente tem de viver muito bem com essa pluralidade, ela faz super bem, não tem nenhuma contraindicação na minha visão, assim, para tudo, para todas essas diferenças, ao contrário, é isso que enriquece a nossa existência, assim. E eu vejo uma baita diferença quando eu pego os meus três filhos, 25, 15 e 12, eles são absolutamente diferentes. O de 12, ele naturalmente já evita qualquer preconceito, qualquer questionamento assim sobre diferença. Ele entende isso muito bem. Eu sinto que é da geração deles, porque os amigos deles que a gente tem alguma proximidade, eles são iguais, assim. Não sei Mais se com a idade vai conscientes. mudar, mas Crianças mais conscientes, né? eu tenho essa sensação, assim. É muito legal. E eles pensam isso na sala de aula. Olha que engraçado. De não ferir o amigo, Que né? legal, né? Que legal. Deixa eu olhar aqui os comentários para ver se tem pergunta. Ó. A Mari entrou. Oi, Eu Mari. vi. A Ana Lu, adorei trabalhar nas crianças habilidades socioemocionais dentro de casa. A Paula, só temos a oportunidade de fazer de novo. Se temos a oportunidade de fazer de novo, podemos fazer melhor. Isso é inovar. Verdade. Trazer a criança para ver o problema como uma questão coletiva, dá a ele o protagonismo também para contribuir com a solução. Isso aí, Mari. Chegou uma pergunta também. Como vocês acham que serão as escolas no pós-pandemia? Boa pergunta, acho que ninguém tem uma resposta precisa para isso. Eu tenho conversado muito com as escolas, né? O meu negócio é com escolas, então eu tenho falado muito, e nesses últimos 60 dias aí, muito próximo, assim, tentando ajudá-las a trocar experiências e se ajudarem, no fim das contas, Inclusive, né? fazer um parênteses aqui, os webinars que você está fazendo com as escolas. Gente, vale muito a pena vocês participarem. Para quem é da área da educação e quer entender um pouquinho mais, tá? É muito legal. Tem muita coisa bacana ali sendo discutida e falada, né, Léo? Eu estou gostando muito, estou aprendendo demais. A sensação que eu tenho é que as escolas também estão tirando proveito disso, isso que importa, né? A ideia realmente, eu tenho dito que é passar por esse período tão desafiador com o menor número de arranhões possível, assim, né? A gente sabe que vai arranhar, mas vamos tentar evitar muitos, né? É isso aí. Agora eu perdi a pergunta, tá? Como vai ser a escola ali na frente, né? Isso. O que eu tenho visto nessas conversas, assim, nessas trocas com as escolas, apesar de não ser nada definitivo, é que por um período, obrigatoriamente, a gente vai ter de se adequar. Não vai dar para colocar as crianças na sala no mesmo volume que tinha. Então, você tem 20, 30 crianças numa sala, possivelmente você vai ter de dividir esses horários, talvez. Eu já ouvi algumas possibilidades, né? Revezamento de dia, metade da turma vai num dia, outra metade vai no outro e assiste remoto, aula de reforço no sábado, contraturno, né? Então, estudo de manhã, o outro estuda à tarde. Enfim, vai ter de ter muitos cuidados aí num período, principalmente até que a gente tenha uma vacina para isso. Mas também acho que os nossos hábitos como pessoas, assim, em geral, alunos, professores ou em qualquer outro lugar, vão mudar muito, né? Alguns cuidados como lavar a mão direito, que a gente aparentemente não fazia, a Andar com gente vai ter álcool de gel. cuidar mais, né?
Exato. Isso eu faço desde que os meninos nasceram, tá? Eu sou o maior consumidor de álcool gel faz umas 2 décadas quase. Então você não sofreu, né, com falta na hora de buscar. Eu, Você tinha um eu há muito estoque. tempo não entro de sapato em casa. Desde que o Jorge nasceu, que está com 15, a gente começou a deixar o sapato lá de fora por causa dele. Álcool gel também para poder tratá-lo mais facilmente quando era bebezinho, assim, né? A gente andava com Sim, álcool gel. Então, para mim, sim. foi, nesse ponto, foi normal, assim, não mudou. Só nesse ponto, o resto mudou tudo. Legal. Então não tem um cenário, né? Acho que o Léo já explicou aí, na verdade, acho que é uma grande incógnita. O que existe são possibilidades, né? Coisas que talvez aconteçam, outras não, mas é incerteza ainda, né? Não tem uma resposta Sim. certeira para isso, né, Léo? Assim, tem algumas coisas que assim, não são nem tão certas, assim, que, porque, quer dizer, tende a acontecer, mas talvez não saiba como, né? Então você sabe que não vai poder ter todos os alunos ao mesmo tempo na sala de aula. Então, essa é uma coisa. Como vai resolver isso? Tem algumas possibilidades. Higienizar a sala muito mais vezes do que se fazia antes, né? Até você falou do webinar, o webinar da segunda-feira agora, passada, o Miguel, que foi um dos convidados, que ele é químico, né, e da Abralimp, o cara é muito craque, assim, muito fera. Ele até começou a conversa falando assim, ó, limpar é uma coisa, higienizar é outra, sanitizar é outra. Então, assim, a gente antigamente limpava, agora a gente vai ter de fazer mais, né, não é só tirar o pó, vai ter de Só tirar o lixo, realmente, né? exatamente, é bem diferente. Então, isso também já sabe. Então, o que eu estou vendo das escolas estão pesquisando o que, que é melhor. Então, tem nebulizador, sei lá, esqueci o É, nome, mas nebulizador, nebulizador. que limpa sem umedecer. Então, é bem rapidinho, né? Limpa não, sanitiza sem umedecer. Vai ter de limpar de qualquer jeito, né? Então, tem muitas coisas aí acontecendo e todo mundo está olhando para muita coisa. Hoje, por exemplo, estava conversando com um fornecedor, até surgiu lá nessa rede de escolas que a gente tem conversado, que tem câmera para medir a temperatura à distância. Então as pessoas estão entrando assim, estão caminhando, você já mede a temperatura. Então se alguém tiver com a temperatura elevada, você já pode abordar. Pode não ser Covid, né? Mas Sim, pode ser. Então é legal que você vai cuidar, né? Sabendo dessas coisas. Não sei se super. as escolas vão adotar, mas pode ser. São possibilidades. Ó, a Ana Lu perguntou: qual tem sido o maior desafio para vocês do Filho Sem Fila nesse período de pandemia e colégios fechados? A gente sabia que quando começou a se falar, né, em isolamento, a gente falou, olha, nosso sistema não vai ser utilizado pelo período de isolamento, que a gente não sabia quanto ia ser. Então, a primeira coisa que a gente fez foi olhar para o nosso propósito, que é ajudar as escolas. Né? A gente quer ajudar as escolas a fazer uma operação mais eficiente, deixar as crianças e os pais mais seguros. Então, o que a gente pôde fazer por isso, por um lado, foi gerar esse conteúdo e essas trocas, essas experiências que a gente tem feito. E é por isso que a gente está fazendo isso. Assim, tá? Sim, Para exercer e cumprir o nosso propósito como empresa. Então, esse foi o primeiro passo. Agora, quando você não tem um sistema sendo usado, naturalmente a gente está enfrentando aí umas conversas de redução de contrato e tudo isso. A gente tem se surpreendido muito, assim, porque as escolas estão muito conscienciosas. Eu acho que é uma cadeia, tá? Eu tenho até falado bastante isso para os pais. Não apertem demais as escolas. Se você teve uma redução de salário, peça uma redução proporcional na escola para te ajudar a cumprir esse compromisso. Se você não teve, deixa para quem teve poder pedir, para ter margem para quem teve poder pedir. Eu vi muitas conversas assim de gente, não está tendo aula, está tendo aula, as escolas estão se virando muito mais do que já se viravam para fazer as aulas acontecerem remotamente, tiveram de investir pesado em equipamento, em treinamento, em um monte de coisa. Então, assim, a visão é um pouco diferente, né? Então, eu acho que, voltando para a pergunta, as escolas estão sentindo isso, essas conversas com os pais, acho que estão falando assim, também, não, também vamos manter esse mesmo, isso que a gente deseja para a gente, vamos praticar com os outros também. Então, isso está sendo uma prática legal. Agora, o que a gente também passou a olhar é para outros segmentos. Como eu disse, a gente facilita o, o buscar das crianças, né? Eu posso facilitar o buscar de qualquer coisa com a tecnologia que a gente desenvolveu, que é muito robusta. Então, a gente começou a conversar agora, bem recentemente,
começou a conversar com empresas de logística, porque eu posso diminuir o tempo de espera de um motoboy, por exemplo, quando ele vai buscar alguma coisa de alguém. Ao mesmo tempo que a gente ficou mais em casa, o e-commerce cresceu. Então tem muita a política de devolução de e-commerce existe, né? Diferente de quando você compra presencialmente, que você não pode devolver. Mas quando você Exato. compra online, você tem 7 dias para devolver. Então a logística reversa também passou a acontecer num volume maior. Uhum. E o meu pensamento é o seguinte: se eu consigo reduzir o tempo de espera de um pai em 75%, considerando que a criança, quando vai sair da escola, volta, se distrai, corre para o outro lado, nunca para a porta, né? Sempre para o lado dos amigos, não sei o que lá. E ainda assim a gente reduz em 75% o tempo de espera, eu imagino que para pegar uma encomenda, a gente vai conseguir ter um resultado bastante bom também, né? Então, assim, a gente tem esse desafio, mas também abre novas oportunidades. Eu acho que é muito como você... Olha, eu costumo dizer que tudo é luz e sombra. Só existe sombra porque existe luz. Então, vamos olhar para a parte boa da história, né? Exato. Nossa, Léo, meu, fantástico, porque isso é inovar, né? Assim, com certeza, se não tivesse acontecido essa pandemia, você não teria esse olhar, né? Porque Sim, a com gente toda acaba certeza. ficando ali, né? Só naquele Na zona objetivo. de conforto. Exato, tem um objetivo só. E aí, na hora que aperta, a gente sai e consegue modificar um cenário todo, né? É Fantástico, isso aí. muito legal, parabéns. Ó, e a Mari está Obrigado. perguntando. Falando de inovação, como você e sua família fazem inovação para a rotina diária de vocês, na conciliação das tarefas? Pô, que pergunta complexa essa, hein, Né? Mari? Ô, Mari, Muito, poxa! muito. Vou até precisar parar um pouco e pensar sobre essa pergunta, viu? Quer pular? Não, vamos responder. Eu acho, Mari, que assim, eu costumo dizer que inovar não é a maçã que cai na nossa cabeça, é um processo, né? É olhar para um problema, para alguma coisa que pode ser melhorada e imaginar, entender aquele problema e imaginar como você pode solucionar. Aliás, eu tenho a felicidade desde o ano passado de ser professor de inovação e empreendedorismo na FIAP para alunos de gestão de TI. E eu falo isso bastante para eles, assim, se apaixonem pelo problema. Então, quando você olha o problema, e isso é uma coisa recorrente no universo no ecossistema de startups e inovação, né? Uhum. Quando você olha para o problema e você cria isso, você tem isso como um hábito, eu acho até natural, viu, Mari, que a gente consiga pensar em inovação. Não fica um negócio, deixa eu parar e pensar nesse negócio. Assim, você vai, porque você enxergar, sei lá, vira processo, igual em algum momento lá o Ford foi e criou uma linha de produção, o pensamento de inovação ele fica natural como aquela linha de produção. Você sempre olha para tudo pensando em como aquilo podia ser melhor. E eu acho que esse é o lance. Eu acho que é assim que a gente tem que pensar em casa também, sabe? Ó, tá, legal, todo dia eu levanto e faço isso. O que eu posso fazer para melhorar? O que eu preciso que melhore e como eu posso melhorar? Acho que é trazer isso para o pensamento cotidiano. Isso vira um hábito e é um hábito bem bom, na minha opinião. Extremamente saudável, né? Uhum, Criar hábitos saudáveis. exatamente. A Ana Lu colocou fantástico, parabéns, usando os desafios como novas oportunidades. Inovação total, top. Tem 3 perguntas aqui, vamos lá, deixa eu pegar uma aqui. Legal. Do Bru, é isso? Do Bruno, Bruno. Bruno. Qual habilidade foi aperfeiçoada em relação ao filho sem fila? O Bruno foi meu aluno na FIAP. Legal, seja bem-vindo, Bruno. Gente fina pra caramba. A gente se tornou amigo. Deixou de ser aluno, né? Se formou e a gente continuou amigo, que é muito legal, um cara muito bacana. Pô, Bruno, eu acho que uma coisa que a gente cresceu muito assim com a Filho Sem Fila, eu pessoalmente e a empresa também, foi ouvir o cliente. A gente entendeu quão importante é o cliente estar no centro do negócio. Então, tudo que a gente faz hoje é pensado sob a ótica do cliente, perguntado, validado com o cliente. Então, acho que essa foi uma habilidade que a gente acabou desenvolvendo como pessoas e como empresa.
ao longo desses quase 7 anos de Filho Sem Fila, que eu acho super relevante. Assim, isso mudou muito a nossa perspectiva sobre o negócio e como o negócio se desenvolve, assim, né? Mudou totalmente. Show, legal. Deixa eu pegar uma outra aqui. Tá chegando um monte de pergunta, Léo. Que bom, legal. Ah, aqui. É dele também, escolhi a dele sem querer. Ó, outra. Nesse momento de ficar em casa, qual foi o maior desafio até o momento? E qual habilidade foi aperfeiçoada? Ixi, eu tive várias que eu aperfeiçoei. Fala aí, Léo. Não, então faltando várias ainda que eu sei que eu estou precisando aperfeiçoar. Acho que ainda falta mais do que eu A gente nunca aperfeiçoei. tá satisfeito, né? Sempre que é isso aí. É, Sempre tem que melhorar. Esse é o objetivo, né? sim, sim. Eu costumo dizer que quem acha que já está no seu melhor como empresa, como profissional, como pessoa, parou de cumprir o seu papel nesse planeta, assim, sabe? Já não faz mais sentido, na minha opinião, assim, porque você Exatamente. sempre tem alguma coisa para aperfeiçoar. Cara, tolerância, eu diria que isso tem sido um negócio que tem de ser muito praticado. Não que eu esteja bom nisso ainda não, tá? Mas eu acho que é um negócio que tem de ser praticado muito, porque por mais que a gente ame as pessoas da nossa família, conviver 24/7 é outra história. Você não tem o escape, né? A tua casa que era o teu lugar de relaxar, de se livrar de qualquer problema do trabalho, da rua, do que fosse, deixou de ter esse papel assim único, né? Ela passou a ter todos os papéis. E isso para todo mundo. Então acho que praticar a tolerância acho que tem sido um grande desafio e algo que eu tenho de trabalhar muito ainda. Eu ia falar paciência, né? Estão Que é um ali, pouco ó, estão caminhando ali, né? juntas. Para mim, a paciência, com certeza, com certeza. Porque você tem que fazer tudo com todo mundo dentro de casa. Exatamente. É bem desafiador, mas por outro lado, hoje mesmo eu tava pensando isso de manhã enquanto tava tomando banho, eu falei, poxa, na hora que isso tudo passar, vai dar uma saudade de ficar todo mundo junto, É, vai todo mundo sentir, né? Assim, por mesmo que é desafiador, mas vamos pensar. Que lógico. oportunidade a gente está tendo na vida de poder ficar 24 horas com a família? O que as pessoas mais queriam era tempo para ficar com a Sim, família, com o filho, né? exatamente. Então, Agora tem, né? exato, agora tem. Então, a gente pede, né? As pessoas, quero mais paciência, quero mais paciência. Pois bem, agora você vai desenvolver toda a paciência que você sempre pediu para ter. Exatamente. Mais ou menos isso, né, Léo? Verdade. Se eu pegar outra pergunta aqui, nem tô usando as nossas aqui, porque o pessoal tá. Acho que você já falou essa, né? Qual a maior dificuldade de vocês como empresas nesse momento de quarentena? Você chegou a responder? É, eu acho que sim, mas a gente pode revisitar, não tem problema. O que eu vejo, Mauro, assim, talvez até seja nem como produto, né, mas como empresa. Então, é adequar custos, se preparando para uma redução inevitável de faturamento. Isso não tem muito jeito, a não ser que você venda máscara, respirador, esse tipo de coisa que é necessário agora, né? Exato. Mas se não for isso, todo o mercado está retraído. Então é natural que você tenha negociações de contrato, que teu faturamento caia. Então adequar esses custos foi a primeira coisa que a gente fez, ainda antes Talvez o custo fixo, de né, Léo? custo fixo. Então a gente conversou com quem a gente podia conversar, mudou coisas. Assim, a gente é uma empresa de tecnologia, então a gente foi olhar para servidores, o que a gente estava gastando que não estava usando muito, desliga, gasta menos, diminui lá o tamanho da máquina para gastar menos. Então, esse tipo de coisa, o governo com as ações que teve, eu achei que ajudou demais também com esse negócio de você poder antecipar férias, diminuir carga horária que a legislação trabalhista nunca permitiu, então está sendo super legal porque você começa a fazer caixa e aumentar o teu fôlego, né? A gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, então todo o dinheiro que a gente pode economizar está economizando, né? O proprietário lá da nossa sala foi fantástico, reduziu o salário também, o aluguel de cara, assim, foi super bacana e assim a gente tem um plano de ação, né? Criou um plano de ação para isso. Acho que esse é o grande desafio. Primeiro grande desafio, depois manter a equipe funcionando e bem. Eu acho que né, bem de cabeça, bem de coração. Esse é o ponto mais complexo que eu vejo hoje, assim, né? E que é difícil de cuidar, porque
se as pessoas não falam como estão se sentindo, você não consegue adivinhar, e aí você não sabe como você pode ajudar, né? Exatamente. Pra gente foi a mesma coisa, né? A gente também conseguiu algumas reduções, aluguel, custos fixos, não tem, Sim. não tem outra opção, né? Exatamente. E Eu tenho a vantagem de estar em Santo André, então o meu aluguel é menos caro que o seu, por exemplo. Né? meu Você na está num Vila lugar super Maria. legal, exatamente. Você está num lugar super legal e tudo, então você ainda teve um desafio maior. É isso aí, mas é isso, né? Acho que é bem o que você falou. Acho que todo mundo correu para isso, viu que era possível se mexer, né? Assim, e pessoas é algo bem delicado, né? Porque, por exemplo, a gente não mexeu no quadro, né? Mas tem que falar todo dia, tem que conversar, tem que saber Sim, como tá, né, Léo? Tem que não tenha dúvida. tá, né? Tem que estar parece estar mais próximo do que se Eu tivesse acho. no espaço físico, né? Verdade, é verdade. Eu acho que acho que até pela necessidade de trocar, né? Porque às vezes você está ali do lado, você não precisa trocar tanto quanto agora, você precisa interagir de uma outra forma, né? Exato. Então acho que está funcionando bem. Vamos falar agora um pouco mais de filhos, vai? De crianças. Vamos. Quando você falou, né, que os seus filhos fazem o pitch, isso é uma forma de Uhum. você estimular eles a inovar, né? E você acha que tem faixa etária para isso? Tipo, ai, só vou ensinar isso para um filho quando tiver 10 anos, 12 anos, Eu 15 acho que anos. sabe falar, sabe se aprendeu a falar, sabe se expressar. Na verdade, se já sabe rabiscar alguma coisa, já sabe se expressar, né? A Isso. gente aqui não necessariamente sabe interpretar isso, obviamente é super complexo, assim. Especialmente eu, como pai, tinha dificuldade, inclusive, de falar entender o que as crianças falavam quando a gente era pequeno. Aham. Quando eles eram pequenos, eu tinha de perguntar para a Mônica, que eles iam contando várias histórias. Eu falei, Mônica, ajuda aí que eu não entendi, não consegui, assim, sabe? Mãe é outra história, né? Mãe sabe tudo. Mas acho assim, a partir do momento que eles já começam a se expressar, você já pode estimular isso. Eu acho que tem algumas. Não vou nem falar de inovar, tá? Mas eu vejo assim que a gente, brasileiros em geral, tá? A gente é super paternalista ou maternalista e super protetor. Uhum. A gente demora muito a dar autonomia para as crianças. E às vezes até por conforto de pai, né, de pai e de mãe, assim, a gente, pô, saquei que a criança está querendo pegar aquele negócio ali, eu pego e dou, porque é mais fácil, né? Não, deixa ela tentar, deixa ela pedir, que se for para pedir, mas estimula isso. Acho que isso começa nas idades mais iniciais, né, quando é bem pequenininho. E depois que já começa a saber se expressar, eu acho que o jeito é pergunta por quê. Não aceita só, legal, eu quero escutar por que você quer isso, e estimular a criança a pensar e a criança entender por que daquilo. Assim, eu acho que a gente cria pessoas melhores, consumidores mais conscientes, acho que a gente tem a chance de. Não que eu faça isso com maestria, ao contrário, a gente vai aprendendo todo dia, né? É fácil olhar agora para trás e falar, nem sempre foi assim, mas a gente vai aprendendo e vai aprimorando, né? Não, eu acho que essa que você falou, né, que os brasileiros são muito protetores, né? Acho que isso é muito forte, né? Eu Sim. que lido assim diretamente com as crianças, eu percebo bastante assim a super proteção. E aí a criança acaba não desenvolvendo confiança e responsabilidade, né? Isso impacta É lá isso na aí. frente, né? Porque autoconfiança, quando você. Opa, peraí só um Deu uma pouquinho, eu vou pegar congeladinha, mas o voltou. carregador. O apitou aqui para carregar. Chama lá para alguém ligar para mamãe, filha. Aqui, ó. Eu preciso do carregador, senão vai acabar a bateria. Não tá funcionando Então, isso daqui. Pede pega lá. para mim. Coisas E da tecnologia. faz parte. E tá aqui, mas não tá funcionando esse carregador. E aí a gente poder trabalhar, né, autoconfiança. E essa questão de não proteger. Não tá carregando. Você pode olhar para mim, por favor?
é super importante, né? Quanto mais cedo, melhor. É isso que a gente fala muito. Quanto mais cedo estimular, ajudar, né? Escutar, é tão importante escutar, né? O que os filhos têm para falar. Sim. Às vezes a gente não tem paciência, não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Isso é muito importante. Isso mostra que eles são importantes. Você confia naquilo que eles estão falando, né? E da relevância, né? Da importância para aquilo, não é só escutar, mas é entender aquela perspectiva deles, né? É diferente. Exato. Então, acho que é isso, né? E aí, algumas coisas que me perguntam, tá? Eu vou jogar bola para você também. Você acha que trabalhar, né, essa questão da inovação, empreendedorismo, habilidades, isso que a gente está falando aqui, desde cedo, causa pressão nos filhos? Eu acho que depende de como a gente faz, né? Vou até contar uma história que eu tenho até muito orgulho de como tudo isso aconteceu. Eu tinha feito uns anos atrás, há 7, 8 anos atrás, um curso no Sebrae sobre Canvas de modelo de negócio. É uma ferramenta que a gente usa bastante no empreendedorismo. Eu não conhecia, fui fazer um curso lá para conhecer. E aí, um dia, o meu filho Jorge, ele estava com uns 9 anos, mais ou menos. Ele virou para mim e falou assim, pai, tive uma ideia. A gente desenvolve aplicativos, né? Na minha outra empresa, desenvolve por encomenda para empresas, né? Então, ele também tem vivenciado essa história de tecnologia e inovação desde sempre também. Desde sempre não, né? Mas eu tenho essa empresa há 10 anos. Então, faz 10 anos que ele ouve esse papo de criação de aplicativo, de coisas super novas que a gente traz, né, de fora para cá e tudo mais. Ele vivencia isso. Ele veio com uma ideia lá que, assim, sinceramente, acho excelente. E se alguém não fez, deveria fazer, porque é muito bom. E ele veio com a ideia muito redondinha. Falei assim, pai, ó, o aplicativo fazer isso, a gente vai ganhar dinheiro assim, dinheiro assado. Você quer ser meu sócio? Veio assim. E veio com assim, ó, 70% meu, 30% teu. Eu tive de negociar, porque já que eu ia desenvolver, eu não queria só 30%. Caramba, vamos negociar. Chegou 70. Chegou direitinho, assim, bem. Eu sei que isso foi assim na hora do almoço, tinha ido buscá-los na escola, né? Ainda não tinha filho sem filho, hein? E aí eu falei isso, deixei ele em casa e a gente almoçou juntos, né? E eu peguei as apostilas do curso que eu tinha recém feito no Sebrae e o meu Canvas da Filho Sem Fila. A gente estava bem no comecinho. Botei na mão dele, expliquei o que era cada campo do Canvas e voltei para a empresa. Quando eu voltei no fim do dia, ele tinha feito o Canvas da ideia dele. Obviamente que não perfeito, tinha um monte de ajustes para fazer, mas ele tinha feito. Porque como ele conhecia também o Filho Sem Fila, ele fez o depara, ele falou assim, no Filho Sem Fila é isso aqui, na minha ideia é isso aqui, ele assim, a gente estava em fase piloto do Filho Sem Fila, né? E aí ele veio com esse negócio prontinho. Quando eu contei para a Ana Leia, que é a consultora lá do Sebrae, que tinha dado esse curso para mim, ela achou o máximo, falou super legal, uma criança de 9 anos fazendo isso, e acabou que virou um negócio. Eu moro em Santo André, o Diário do Grande ABC veio entrevistar o Jorge, a Rádio do Sebrae entrevistou o Jorge, porque era uma criança fazendo. E foi super legal. Teve um cara que ligou querendo uma empresa, querendo patrocinar o desenvolvimento, não sei o quê. Então assim, foi super bacana, só que pegou. Chegou num ponto que ele falou, não tá dando, é legal, mas é legal para você, não é legal para mim. Eu tô tenso. Ele começou a ficar tenso, começou a ficar, assim, não era para ele empreender. Então a gente errou a mão. Então a gente congelou tudo o jogo, assim, tá bom, não se fala mais nisso e acabou. Então acho que tem de ter essa medida, pode ter pressão, mas pode não ter. Eu acho que a gente tem de sentir da criança até onde ela quer ir. E se ela quiser ir além, legal, mas ela vai no ritmo dela, ela vai do jeito que ela quiser e não a gente, pai, impor que é legal. Lógico que eu achei super bacana, um baita orgulho, e não diminuiu o meu orgulho, continuo orgulhoso do que ele fez, assim como o João Pedro, mais novo, outro dia, sei lá, no começo do ano ele veio lá com o PowerPoint sozinho, ele criou o PowerPoint porque ele queria comprar lá um jogo no lugar que ele compra jogo lá na Steam. Ele queria comprar o jogo, já fez lá o PowerPoint dele, mostrando quais eram os benefícios que o jogo trazia para ele, de aprendizados e não sei o quê. Falando de benefício. E é legal. Então, assim, eu acho que o nosso orgulho tem de estar com o que eles nos entregam, não com o que a gente imagina que eles poderiam fazer a mais, saca? Eu acho que esse é o lance. Aí a gente não põe pressão.
Isso aí. Acho que é respeito, né? Que a Paula falou respeito. Paula falou. Isso aí. Exatamente. E quando a gente explica isso lá na MBA, porque cada um tem um time, cada criança é uma criança, cada um tem um sonho, cada um gosta de uma coisa, e a gente respeita muito isso lá. Muito. Nunca a gente vai impor ou vai falar para fazer alguma coisa que eles não queiram, né? Lógico, tem um conteúdo que é muito leve, bem leve e bem lúdico. Tem a parte dos soft skills, que é toda a parte de desenvolvimento das habilidades através de dinâmicas, mão na massa, troca de experiências. Mas nunca a gente teve uma criança que desistiu, porque se sentiu pressionada. Sim. Nunca, Léo, não aconteceu. Porque... Você sabe a medida aí, né? Exato, né? E a gente respeita a ideia de cada um, né? Desde que seja uma coisa pequena ou algo bem diferente que ainda não existe, que eles estão imaginando coisas. Então, isso é muito respeitado. E se cria essa sinergia dentro da sala de aula, que lembra que eu falei lá no começo que eles colocam, né? Para não zoar, respeitar o amigo. Então, isso vem desde a primeira aula. Então, assim... e as coisas que a gente coloca, a gente cumpre, né? Não foram impostas, a gente entende aquilo, a gente está propondo, né? Eles fazem Você sabe que uma vez... Desculpa, fala, Marisa. Não, eles fazem parte, né? Eles se sentem parte daquilo. É esse o diferencial, né? Que quando eles escolhem quais são as regras, lógico que vai ter um mentor ali para direcionar, mas eles se sentem parte. É totalmente diferente de alguém falar, não, vai ter que ser assim, você não pode, né? Sim, exatamente. Faz uns anos também, sei lá, uns 5, 6 anos, eu fiz um curso do Sebrae chamado Empretec. E esse curso você fez também? Olha que legal, uma empreteca, sempre bom. Você tem de criar um negócio ali durante a semana. E o que eu criei, que era um projeto pessoal que eu já tinha ali guardado na cabeça para um dia tirar do papel, eu falei, deixa eu aproveitar a oportunidade. Foi um curso de empreendedorismo para crianças. Não existe MBA Kids ainda, tá? Não aqui, pelo menos, né? E foi muito legal o piloto que a gente fez com crianças de 8 a 7, talvez, a 12, 13 anos. Meus filhos e os amigos deles, assim, né? Uhum. E foi muito bacana, e foi para mim também um bom exercício, porque vieram ideias absurdas, aparentemente absurdas. Né? Na cabeça deles não é. E legal, a regra era, o que vocês quiserem desenvolver aí para esse negócio, suposto negócio, vocês vão desenvolver, beleza. Uma das ideias que eu gosto de contar foi da Júlia, filha de uns amigos nossos. A Julinha veio com uma máquina de pipoca igual o Nespresso, só que era para sabores de pipoca. Você teria lá uma máquina lá com milho, não sei o que lá, umas cápsulas, você escolhia e colocava. Pô, legal, não sei o que, tocou lá o projetinho dela lá durante aqueles dias, e depois de uns anos começaram a aparecer umas máquinas de pipoca por aí, assim, bem parecida com o que ela tinha falado. Então, naquele momento, se a gente fosse entrar em julgamento e não sei o que lá, falei, isso não faz nenhum sentido, Júlia, faz outra coisa, porque a nossa cabeça, o nosso julgamento limita a nossa cabeça, na verdade, né? Então a gente fica pensando, mas o que alguém vai pensar disso, o que vão achar, o que vão dizer? Besteira, não interessa. Assim, eu costumo dizer que eu cheguei numa idade que eu já não estou muito mais preocupado com o que os outros vão dizer, já passei dessa fase. Léo, toca aí, sabe? Toca aí, somos dois. Né? Sim. Então, assim, acho que as crianças têm isso, a gente vai envelhecendo e perdendo isso, e talvez chegue num ponto que a gente se permita voltar para isso de novo, né? Seria bom se não tivesse perdido. A Paula colocou aqui, escuta ativa sem julgamento. Eu gosto de dizer, me fale mais sobre isso. Isso aí, boa. É o que a gente trabalha. Legal. Boa. Falamos de escuta ativa no nosso curso de liderança. Isso aí, Roberta. A Roberta é mentora lá da MBA Kids. A gente, que legal. No curso de liderança a gente fala de conflitos, Léo. Tem uma aula só de conflitos. Que bacana. E conflitos Imagina saudáveis. Aprender isso cedo assim, Eles que legal. Eles adoram. Então é muito trabalhado isso, né? Coisas que jamais eles iriam se desenvolver e trabalhar tão jovens, né? Que legal. Eu tô com 44, ainda não sei fazer isso direito. Queria ter aprendido isso nessa idade aí. É prática, né? Tudo é hábito, tudo é prática. Isso aí, vira, né? A partir do momento que você pratica, cria um hábito pronto, né? Exatamente.
A Adélia falou pra gente fazer outra live, Léo, que ela gostou Vai ser um muito. prazer, Adélia, vai ser muito legal. Ai, ficou pergunta aqui ainda. Será que dá tempo da gente responder mais alguma? Eu Ai, estou por você. Eu tenho uma aula daqui a pouco, mas dá tempo. dá tempo? Então, só vamos fechar então com uma pergunta assim em geral. Que conselho que a gente pode dar para os pais e responsáveis quando a gente fala de empreendedorismo, inovação, educação de filhos, tudo que a gente conversou aqui? Olha, eu não gosto muito de dar conselho, não, tá? Cada um tem seu jeitão, cada um tem seus filhos, o seu pensamento. Então, eu não sei se é exatamente um conselho, tá? Mas Uma o que eu sugestão, costumo uma dizer assim, sugestão. o que eu faria, ou o que eu tentaria fazer, né? Porque o que eu faria não é necessariamente sempre que a gente consegue, né? Tem um pensamento e no dia a dia não é sempre desse jeito maravilhoso, né? Mas eu acho que tentar ouvir, e eu vou ser cobrado por isso, porque meus filhos estão aqui do lado, eles com certeza eles estão ouvindo e sei que eu serei exigido aí, mas assim, o que eu acho que a gente tem de tentar o tempo inteiro fazer é ouvi-los e respeitar as opiniões e os sentimentos, que é muito difícil. A gente está com a cabeça cheia, nesse momento aqui está todo mundo, né? A gente está enfrentando desafios que a gente nunca nem imaginou enfrentar, então não deu para se preparar para nada disso. Está sendo tudo novo para todo mundo. E para eles também. A gente adulto, às vezes tem a tendência a pensar que as nossas preocupações, nossos problemas são muito maiores do que o deles. Né? Então, assim, é aquele lance que a gente falou no começo de abaixa e olha pela outra perspectiva, se coloca no sapato das outras pessoas, né? Assim, você tenta olhar pelo outro olhar. Eu acho que talvez seja a grande prática que a gente tem de ter em casa e em qualquer outro lugar. Assim, isso eu tenho aprendido. É algo que eu já acredito, mas que é muito, não é muito simples de executar. Mas eu tenho visto que isso tem se tornado, felizmente, mais comum nesses últimos 60 dias aqui. Acho que as pessoas, com seus próprios sofrimentos, estão entendendo que tem sofrimento do outro lado também, que tem desafios e aprendizados do outro lado também. Então, isso está sendo bem legal. Eu acho que talvez não como uma sugestão, mas assim, como uma coisa que eu gostaria de fazer mais vezes, assim, que eu tenho me esforçado e tentado criar esse hábito mais fluido para minha vida, é se colocar nos calçados das outras pessoas, assim. Léo, muito linda, porque eu falo muito sobre isso, escutar, né? E quando a gente começa a praticar dentro de casa com os filhos ou com o companheiro, isso vira um hábito e isso vai te tornar um ser humano melhor quando você sair dessa pandemia e for lidar com outras pessoas, né? Então, olha, E não é fácil, não é trivial, é paulada, não é assim, né? A gente está lá preocupadão com as nossas coisas, às vezes a gente nem está vendo o que está fazendo. A gente, que é outro aprendizado também difícil, mas a gente não está no momento presente. A gente ou está relembrando alguma coisa do passado ou está na expectativa do futuro. E a gente normalmente não está aqui, mas quando a gente consegue estar aqui, fica tudo mais simples. com certeza, assim, eu super concordo. Acho que a gente pensa muito parecido, né? Por isso que a gente tem uma sinergia muito legal das empresas, Verdade. de pessoas também, só a questão dos valores, né? E toda a galera que eu tô trazendo para a live, assim, são pessoas muito semelhantes nesse pensar, né? A gente consegue ter a Sim. consciência de como pode impactar e melhorar a vida das pessoas, né? Seja uma É coisinha isso aí. pequenininha ou como uma startup, como você criou, né? Exatamente. Então, Léo, que pena, vamos ter que encerrar, porque Vamos, eu queria agradecer a você pelo convite. Queria agradecer as pessoas. Eu, como homem, e a maior parte dos homens não é multitarefa, né? A gente tem essa limitação. Então, eu não consegui acompanhar muitas letrinhas e os nomes das pessoas. Eu vi o Bruno, que fez perguntas, vi a Helena, que é uma pessoa muito querida. A Helena é uma das pessoas que eu conheci mais recentemente, mas que tem mudado a minha vida, assim, me ensinado muito. legal. Então, eu queria agradecer. E quem eu não consegui ver aí o nome subindo por pura incapacidade, agradecer também pela presença e participação. Eu que quero agradecer, Léo. Gratidão por esse bate-papo muito bacana, uma troca de experiência muito boa, que a gente consiga ajudar um pouquinho que seja, né? Eu acho que o propósito nosso é esse sempre,
poder Sim. ajudar. Então, a gente está à disposição, ficou com dúvida, manda mensagem para mim, para o Léo, fiquem à É vontade isso para aí. conversar mais sobre o tema, a gente super aberto para discutir e conversar. Gratidão para todo mundo que participou e que comentou e mandou pergunta. E a parte mais gostosa é essa, quando o pessoal, né, interage, pergunta e fala. Sim. E gratidão. Vamos encerrar que faltam menos de 1 minuto. Um Vamos. beijo, galera. Obrigado, pessoal. Obrigado, Maria Tchau, Isabel. Léo. Beijo. Boa noite. Obrigada. Boa noite.